Galo 2, Flamengo 1, vitória gigantesca de 6 pontos do Galo no Mineirão. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Resenha do JP. Mas antes, puxa a vinheta. Salve, salve família! Começando aqui mais um Resenha do JP. Eu sou o João Paulo e bora falar do Galo e Flamengo, né? Desse jogaço que teve ontem e também aí a respeito do que esse jogo vai deixar para os dois times, né? Tanto para o Galo quanto para o Flamengo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir muito para você deixar seu like e se inscrever aqui no canal que está começando agora e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Também compartilha com seus amigos atleticanos, seus amigos flamenguistas, que eu sei que eles vão curtir muito escutar o que eu tenho pra falar desses dois times aqui, beleza? Bom, bora começar falando então, desmentindo uma coisa que eu escutei muito na imprensa, né? Acaba o jogo, a gente vai escutar as análises e tudo mais, e as pessoas sempre quando o Flamengo perde, não analisam o jogo como um todo, né? Não tô generalizando, não é todo mundo, mas muitas vezes acontece de não analisarem o jogo como um todo, mas sim a derrota do Flamengo. Por que o Flamengo perdeu? O que está errado no Flamengo? Então primeiro eu queria começar dando mérito pro Galo, porque é um time que vai brigar na cabeça com o Flamengo, é um time que tem, se não tem a mesma qualidade, tem quase a mesma qualidade do time do Flamengo, um elenco fortíssimo que foi montado esse ano. Então dá um mérito para um bom jogo que o Galo fez, o time do Galo tinha os seus desfalques também e conseguiu a vitória no Mineirão, uma vitória importantíssima, 2-1 com 2 gols do Savarino que jogou muito. Então primeiro tem que reconhecer isso. E segundo, desmentir que eu escutei muito nessas análises aí do pessoal na imprensa, que o grande problema do Flamengo foram os desfalques. E eu, pelo menos na minha opinião, não concordo mesmo com isso. Acho raso se escorar nisso, muito raso. Eu escutei muita gente falando de problema com relação ao Gabigol, lógico, estava na seleção, é um ótimo jogador. O Everton Ribeiro, que também não jogou. Escutei falar até do Gerson, inclusive, deixa eu falar do Gerson aqui. Gente, o Gerson não é desfalque do Flamengo. Eu sei que o Gerson faz uma falta enorme, eu sei que a qualidade do meio-campo do Flamengo com o Gerson é outra, mas o Gerson foi embora. Se for escorar nessa muleta de que o Gerson fez falta, cadê o Gerson no meio-campo? Vai ficar nisso para sempre. O Gerson hoje não é mais jogador do Flamengo e é muito raso querer escorar no fato de que não tem o Gerson, ainda tem que readaptar, buscar reforços, ajeitar o meio-campo, então por isso ele ainda é um desfalque. Não é desfalque. O Gerson não é mais jogador do Flamengo e o Rogério, com o que tem lá em mãos, deveria ter sim capacidade para ajeitar o meio-campo sem o Gerson, mesmo que não consiga a mesma qualidade. E além do Gerson, você escuta do Gabigol, do Everton Ribeiro, de fato são jogadores de altíssimo nível que o Flamengo perdeu para a partida, pela convocação para a seleção, mas o Flamengo tem reposição. O Pedro, por mais que a torcida seja muito chateada com o Pedro hoje, eu entendo, mas recentemente tinha uma discussão quem era melhor, Pedro ou Gabigol. Então tem que se reconhecer que é um jogador de altíssimo nível. O Flamengo tem peças de altíssimo nível e, além disso, se quer se escorar no fato, na muleta dos desfalques, tem que olhar para o time do outro lado também. Tem que ver que o Galo tinha como desfalque o Keno, que por mais que vinha numa fase ruim, foi o principal jogador da temporada passada, e que o Galo tinha como desfalque também o Nath Fernandes, que junto com o Hulk é o principal jogador dessa temporada. Quem acompanha os jogos do Galo sabe que o Galo tem a tal da Nacho dependência, né? Sempre que o Nacho sai de campo, o Galo acaba caindo muito de rendimento, e não foi o caso, não foi o que aconteceu ontem contra o Flamengo. Mas se escorar nos desfalques para justificar uma derrota do Flamengo, para mim é muito raso. Eu acho, inclusive, que se fosse o contrário, o Galo perdendo para o Flamengo, talvez fosse plausível se escorar falar, o Galo tem uma Nacho dependência, o Galo depende muito do Nacho e não consegue criar nada sem ele. Então talvez se tivesse acontecido o contrário, eu estaria aqui falando desse problema do time do Galo, estaria falando os desfalques de fato atrapalharam muito o Galo. Mas não é o caso com o Flamengo. O Flamengo perdeu, assim como acho que poderia perder também se tivesse com o Gabigol em campo, se tivesse com o Everton Ribeiro em campo, o Gerson não, porque para mim é uma palhaçada considerar o Gerson como desfalque, porque o Gerson já não é mais jogador do Flamengo. Mas dito isso, bora falar do jogo em si. Eu achei um jogo legal, sinceramente, assistindo achei um jogo bom, um jogo de alto nível. O Flamengo algumas vezes no primeiro tempo tentou mais ter a bola, o Cuca naquele esquema mais reativo e a transição do Galo é muito rápida, é muito boa. O meio-campo do Galo tem qualidade, o Zaracho jogou bola pra caramba, jogou muito mesmo, né? O cara que rouba a bola, que já tem a visão de jogo, já inverte, enfim, tem que enaltecer muito esse jogador. E o Cuca foi muito inteligente nesse esquema dele de 3 zagueiros, passou segurança para a defesa primeiramente, o Natan, o menino que chegou agora para reforçar a zaga do Galo, entrou muito bem,
e o Galo conseguiu com isso liberar o Mariano, que jogou muita bola e foi muito importante na criação de jogadas do time do Galo. Então assim, foi um jogo muito bom, altíssimo nível. No segundo tempo o Galo sobressaiu com uma mudança, uma inversão que o Cuca fez, trocou o Savarino de lado, surpreendeu o Flamengo e conseguiu logo fazer 2 gols com o Savarino no início, teve até a chance de fazer o terceiro, e o Flamengo ficou perdido nesse esquema, não tem como negar. O Flamengo se perdeu, o Rogério Ceni tomou sim um nó tático do Cuca, o Cuca soube muito bem o que fazer para derrotar o time do Flamengo, e aí que eu acho que veio os problemas reais que levaram o Flamengo à derrota. Primeiro, escalação do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, sinceramente, Bruno Viana não jogava há não sei quanto tempo, há muito tempo sem jogar. O último jogo foi aquele jogo bizonho dele na Libertadores. Aí você me coloca o cara de titular em um dos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro. Muito possivelmente é o jogo mais importante. Pode ser que, tudo pode acontecer, mas pode ser que lá em dezembro o Galo seja campeão por isso, por causa dessa vitória. Fica Galo e Flamengo aqui, é um mundo possível, é um mundo real que aconteça. São 2 times fortíssimos. Então, assim, tem que se repensar nessa escalação do Rogério, na forma que o Rogério coloca o time para jogar também. Um time que parece que cisca aqui, cisca ali, não arruma nada, coloca o Michael para fazer uma correria, o Michael ruim, para mim o Michael é fraco. Então, enfim, o Rogério tem que ser muito criticado sim, não vou entrar no mérito se tem que cair ou não, se seria bom, por exemplo, Rogério caiu, agora é mil maravilhas, vai vir o Renato Gaúcho, vai resolver, vai voltar o Jorge Jesus, sei lá, o que a torcida está pensando, vai resolver. Não acho. Aquele time de 2019 que ganhava tudo, não volta mais, independente do técnico que for, mas que sim, talvez trocar o Rogério Ceni por um outro seria uma possível solução, não para retomar aquele time, aquilo lá não existe mais, mas para pelo menos retomar o caminho das vitórias e conseguir buscar os títulos que o Flamengo tem condição de buscar. Mas não vou entrar nesse mérito, se o Rogério deveria ou não cair, mas que ele deve ser criticado, e muito ele deve sim. A própria diretoria, o Marcos Braz, uma parada que eu acho inacreditável. O Flamengo tem problema com o zagueiro. Revelou um moleque bom de bola, o Natan. Aí vendeu o cara pro Bragantino a preço de banana. O Flamengo é o time que vende os jogadores mais caros, né? Jogador ruim, o Flamengo consegue vender por um preço alto. Aí vende o Natan pro Bragantino a preço de nada e tá jogando muito lá no Bragantino. E o Flamengo tá aí sofrendo com o zagueiro, porque Bruno Viana, na minha visão, é o inimigo do futebol, jogou mal pra caramba. Aí entra outro, é Gustavo Henrique, é Léo Pereira, é o Ilharão na zaga, o próprio Rodrigo Caio já não tá mais no nível que estava antes. Então, enfim, o Flamengo tem que olhar para esses problemas no time. Tem que olhar para o Michael e falar, não dá, realmente não dá. O Michael junto com o Bruno Henrique na ponta esquerda, chegou a acontecer, o Flamengo com 2 jogadores na esquerda, sem criação nenhuma no meio campo. Então eu acho que é isso que de fato justifica uma derrota do Flamengo. Se quer olhar para os problemas, não é desfalque, se quer olhar, não é tudo que tentam inventar para tentar parecer que tá tudo bom. O Flamengo de fato é um time que foi muito campeão recentemente, mas hoje a situação não é boa mais. Hoje o time não está conseguindo render e é normal. Nenhum time é perfeito. A galera criou uma ilusão que o Flamengo era invencível em 2019. E não é assim. Nenhum time é perfeito e o Flamengo está sofrendo com isso. Está sofrendo com a fase ruim. Um time que, na minha visão, está mal treinado e não conseguiu alcançar o resultado ontem, assim como não conseguiu contra o Flu e não conseguiu contra o Juventude também. E sobre o Galo, é um time que tá calando a boca de muitos aí. Muita gente criticou o Cuca, ainda vai criticar quando vierem os tropeços, mas a realidade é que com o time que ele tem em mãos, que é muito bom, na minha visão ele está fazendo um excelente trabalho. Conseguiu aí a primeira colocação geral da Libertadores, que vai voltar semana que vem. Já tem um Galo e Boca, né, confronto magnífico que vai ter na Libertadores, e está conseguindo aí no Brasileirão fazer um excelente trabalho. Tirando a primeira derrota para o Fortaleza, né, que foi aquele 2-1 no Mineirão, que o Galo de fato perdeu com o time completo, o Galo não teve nenhuma derrota, nenhum tropeço ainda, na verdade, com o seu time completo. O Galo teve um problema absurdo, por mais que o elenco do Galo seja muito forte, quando você tem não sei quantos mil jogadores convocados e mais não sei quantos mil com Covid, de fato complica um pouco para o time. E o Galo teve isso por 3 rodadas e acabou perdendo jogos bobos aí por isso, mas com o time completo o Galo de fato vem se mostrando fortíssimo no campeonato. E já está a 3 pontos do líder, que é o Palmeiras. Então, sem dúvida, o Galo vai ser um grande candidato nessa briga aí pelo título. E o Flamengo vai ter que se recuperar, porque deixou aí 6 pontos escaparem, né? 3 pontos do adversário e 3 pontos que ele poderia somar a mais na tabela. Mas o Flamengo ainda tem jogos a menos, né? Então pode usar deles para se recuperar e tentar encostar no grupo que está lá em cima, que no momento é Galo, Palmeiras e o Bragantino. Essa é pelo menos a minha opinião, é o que eu acho, eu penso dessa forma. Achei
um jogaço. Eu gostei de assistir o jogo, achei mérito total para o Galo, que vai ser um forte candidato na briga pelo Brasileirão. E também achei vários problemas no Flamengo e que estão dentro do Flamengo hoje, que são as coisas que estão acontecendo lá hoje. E não coisas, desfalque, jogador que saiu, não tem como se escorar nisso e tem que aceitar a realidade que hoje o Galo é um time que vive um momento muito melhor do que o Flamengo. Quero saber também de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo, o que vocês discordam comigo e onde vocês concordam comigo também. Um abraço para todos, valeu, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Fui!